Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 28. Eu quero ler com vocês os versos 19 e 20. Esses serão os versículos dos quais nós conversaremos nos próximos minutos. E eu oro e desejo que o Senhor Deus fale algo precioso ao seu coração, algo que vai acrescentar na sua jornada. Antes de começar, quero fazer um convite para você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no canal e estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Provérbios capítulo 28, versículo 19 diz assim: Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Olha que contraponto interessante a Bíblia faz. De um lado, ela coloca alguém que está lavrando a terra e diz: essa pessoa ela vai ter comida com fartura. Do outro lado, ela coloca alguém que está perseguindo fantasias e fala que essa pessoa vai se fartar de miséria. Esse é um joguete de palavras, é como se dissesse assim: o seu prato vai estar cheio de um grande vazio. A sua geladeira estará cheia de falta das coisas. Então, se de um lado tem alguém que está lavrando a terra, do outro lado tem alguém que está perseguindo fantasias. E o que é que esses símbolos, o que é que esse provérbio, esse ditado, ele quer nos dizer? A Bíblia, ela de modo nenhum condena o sonhar. De modo nenhum ela condena o imaginar. A Bíblia não demoniza você desejar um futuro melhor do que o seu presente. De modo nenhum. Mas existe uma diferença entre os sonhadores e os realizadores. O sonhador, ele sonha, mas o sonho, ele é o primeiro passo da realização. Existem muitos outros passos. Quando eu paro nesse primeiro passo e me apaixono por esse primeiro passo e me torno um eterno sonhador sem nunca realizar, eu basicamente estou perseguindo fantasias. E aí eu te convido a refletir o seguinte: o que é que faz alguém perseguir fantasias, já que essas fantasias claramente não sustentam essa pessoa? Observe, o que lavra a terra, ele vai se fartar de comida, ele vai ter frutos. Mas o que persegue fantasia tem misérias. Por que alguém de fato vai perseguir fantasias, sendo que essas fantasias trazem misérias? Porque a fantasia, ela tem um benefício que pouca gente fala. A fantasia, ela te traz um certo alívio temporário. Ela te traz uma fuga da realidade. O que é uma fantasia? É uma realidade, entre aspas, tá? Você que está só escutando o devocional, colocou só para escutar, não está me assistindo, faz um sinal de aspas aqui. A fantasia é uma realidade criada, uma realidade inexistente. Você cria na sua mente e muitas vezes essa criação é uma tentativa de escape, de fugir da realidade que você de fato vive. Qual o problema? É que muitas vezes essa fuga te isenta de tomar uma atitude no mundo real, te isenta de assumir responsabilidades, te isenta de reconhecer erros. Então você cria uma fantasia e fica perseguindo essa fantasia para fugir da realidade. Qual o problema? É que a realidade, ela sempre bate a porta. E para o perseguidor de fantasias, essa realidade ela vai bater na porta apresentando misérias. E, gente, isso não é só sobre dinheiro, não é só sobre finanças, não é só sobre pagar a conta no final do mês. Isso é sobre propósito espiritual também. Isso é sobre sentido da vida. E a gente precisa parar para refletir e sermos honestos conosco. Qual o tipo de fantasia a gente está alimentando para fugir da realidade que se impõe? Sabe qual é uma das formas mais eficazes, digamos assim, de se criar uma fantasia? Procrastinar. É quando você deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Quando você tem uma responsabilidade, você tem um dever, você tem uma atividade, uma missão, mas por alguma razão você se sente ali desencorajado, desmotivado, bate aquela preguiça, o medo de errar, enfim, uma série de coisas, uma série de sentimentos. O que é que você faz? Você procrastina.
aquela atividade está diante de você, aquela missão está diante de você, mas quando você fala assim, ó, vou deixar para amanhã, o que é que você sente? Alívio. Você fica mais leve. Você distanciou a responsabilidade. Só que o amanhã chega. Aí você fala de novo, vou deixar para amanhã. E esse amanhã chega de novo, você fala, vou deixar para amanhã. Até que finalmente, no dia anterior de você entregar essa missão, você sai fazendo tudo de vez, muitas vezes mal feito. Por quê? Porque agora não tem mais como postergar. Você tem que entregar aquela missão. Você tem que entregar aquele relatório. Você tem que entregar aquele trabalho. Mas ele vai sair mal feito porque você procrastinou. E qual a grande sedução da procrastinação? É trazer o alívio de não ter que lidar com isso agora. É o alívio de não ter que lidar com isso naquele momento. Esse é só um exemplo. Quantas vezes nós criamos uma fantasia para obter um alívio temporário, um alívio que é imediato, e a gente deixa de cumprir responsabilidades, de lidar com a nossa missão, até que a miséria bate à nossa porta. Este aqui é um alerta de Deus. Um alerta para que você não tenha um futuro frustrado. Deus está abrindo seus olhos hoje para que você lavre a sua terra. Tem aquela história, aquela fábula, né? De que dois fazendeiros oraram ao Senhor pedindo chuva, mas só um foi plantar. Então a chuva veio. Então os dois tiveram a oração atendida, só que apenas um teve realmente a colheita, porque só um plantou. Não adianta você orar por chuva e não sair para plantar. Guarda isso no teu coração. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura. Mas quem persegue fantasias se fartará da miséria. Então, esse não é uma proibição de sonhar, não é uma proibição de imaginar, não é uma proibição de desejar um futuro melhor. É um alerta contra esse idealismo ocioso que te deixa paralisado, procrastinando e te impede de viver na prática muitas coisas boas que às vezes você tem no coração. Cuidado para que esses desejos, esses sonhos, esses planos não sejam uma mera fuga da realidade que se apresenta diante de você. E o versículo 20 vai dizer assim: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Mais uma vez, o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. A fidelidade, ela é um ritmo do reino, mas a pressa é o ritmo da ruína. Note que a Bíblia não traz um contraponto entre fiel e infiel. Ela traz um contraponto entre o fiel e o que tem pressa. Por que neste caso, aquele que tem pressa é um contraponto àquele que é fiel? Porque a pressa, quando ela nos governa, ela nos leva a tentar pular os processos. E, Tiago, qual o problema de pular os processos? Talvez você está me ouvindo aqui falando e pensando assim, olha, eu se encontrar um macete aí para pular os processos, já eu estou pulando. Porque, na verdade, os processos que trazem desafios que a gente sente desconforto, desafios que a gente quer evitar, desafios que a gente preferiria muitas vezes não passar, esses processos, eles também trazem as lições que nós precisamos aprender. Para pensar comigo. Quando você pede a Deus paciência, você acha que Deus vai derramar um poder espiritual, tem uma porção espiritual? Olha, Tiago, se a gente vê o mundo espiritual, Deus abriu os olhos espirituais, Deus vai estar trazendo assim, uma porção mágica, um pó de pirlim-pim-pim, que vai descer sobre a cabeça, chamado paciência. Aí você vai virar um santo anjo paciente, não vai perder mais a paciência com ninguém. Não é assim que a vida acontece. Não é assim que Deus propõe. A paciência, ela é um fruto. Fruto precisa ser amadurecido. E fruto é amadurecido através de processos. Para você ter uma semente. Mas não, para você ter um fruto, você tem que ter uma semente. Tem que cultivar essa semente até que lá na frente ela dê um fruto. Percebe? Então, quando você pede a Deus paciência, sabe o que Deus vai te dar? Situações para você treinar a sua paciência. Como é que você treina a sua paciência? É com outras pessoas pacientes ou com pessoas irritantes? Parou para pensar aí? Então é nesses momentos de irritação, de instabilidade, de tensão, de ansiedade que você vai treinar a sua paciência, não tem jeito. Uma pessoa que é muito paciente, a não ser salvo uma exceção ou outra, salvo uma exceçãozinha assim, outra, mas a maioria das pessoas que são pacientes,
Elas são porque aprenderam a lidar com muitas situações de impaciência. Então, os processos que muitas vezes a gente tenta evitar, que a gente tenta fugir, eles é que guardam as lições que a gente precisa para poder desenvolver. Estava conversando com uma pessoa recentemente, interessante isso, porque a pessoa estava conversando comigo, falando assim, Thiago, eu tenho tal fraqueza. Esses são meus pontos fracos, sempre tive problema com isso. E eu estou passando por tal situação. E eu perguntei assim, a pessoa deu o cenário, né, que eu estava passando, falei, olha, o que é que essa situação, o que é que esse cenário ele está te ensinando? Eu parei para conversar com a pessoa, para refletir com a pessoa começou a pontuar, tá me ensinando isso, me ensinando aquilo, me ensinando aquilo outro, me ensinando aquilo outro. Eu perguntei, e quais são os seus pontos fracos? Ah, meu Deus, verdade. Nossa, eu estou realmente passando por tudo aquilo que é o meu ponto fraco. Sabe por quê? Porque Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos amadurecer. Ele faz isso através de processos. E daqui comigo, nos devocionais já há um certo tempo, já me viu falar isso certamente. Mas eu sempre faço questão de repetir, porque é muito importante, até para relembrar, e para você também que nunca ouviu essa ilustração. Quando a serpente oferece o fruto, né, proibido lá no Éden, qual é a proposta do fruto? Você comer, você vai ser igual a Deus. Se você comer, você vai saber de tudo que Deus sabe. Se você comer, você vai ter toda a informação, vai ser conhecido do bem e do mal. Era uma pílula instantânea, digamos assim. Uma forma de dizer, sabe? O fruto ali funcionava como uma pílula instantânea. Olha, se você tomar tal pílula, você vai resolver todos os seus problemas. Mas a gente se esquece que Deus ele ia no Jardim do Éden todos os dias, conversar com o homem, conversar com a mulher. Ele tinha um tempo de discipulado. Já pensou, meu irmão, minha irmã, ser discipulado pessoalmente por Deus? Todas as tardes, passar assim, fosse nos dias atuais, no Jardim do Éden, não sei se tinha café, né? Mas nos dias atuais, você vai ali tomar um café, um chá da tarde com Deus todos os dias. Conversar face a face com Deus. O que é que Deus estava gerando no ser humano? Deus estava transferindo o coração dele para o ser humano. Porque a informação e o poder, sem um coração formado e discipulado pelo Senhor, vão ser um antro de destruição. Então, tudo aquilo que Deus tinha para entregar a Adão e a Eva através de processos, a serpente falou o seguinte: ó, se você comer essa fruta aqui, você vai ter um passe de mágica. E é isso que a gente tenta muitas vezes com Deus. A gente quer escapar aos processos e nós somos desejosos pela instantaneidade. A gente deseja que um super profeta, uma super profetisa imponha as mãos sobre a nossa cabeça, revele algo da nossa vida, libere um poder sobrenatural. E sim, isso acontece. Mas essas coisas, elas não nos isentam de passar pelo processo. Perguntar uma coisa para você. O sonho de José do Egito, o sonho que ele teve, foi verdadeiro ou foi falso? Foi verdadeiro. Quem deu aquele sonho para ele? Deus. Isso não isentou José de ser traído pelos irmãos, quase assassinado, depois vendido, depois vira escravo no Egito, depois é caluniado, depois vira prisioneiro. Meu irmão, demorou muitos anos, muitos e muitos e muitos anos, para José chegar na parte, entre aspas, na parte boa, a parte onde ele se tornou governador, a parte onde ele passou a ter muita abastança, muita riqueza, muito poder de governamental no Egito, que era a maior nação da época. Antes de tudo isso, teve processos dolorosíssimos. O poder de Deus estava com José, sim ou não? Sim. A proteção de Deus estava com José, sim ou não? Sim. O sonho era de Deus com José, sim ou não? Sim. Mas isso não isentou ele dos processos. Da mesma forma, Davi. Davi ele recebe ali uma revelação e uma capacitação do alto do profeta Samuel. Samuel fala assim: eu vim aqui, eu vou te ungir, você vai ser o futuro rei de Israel. Ele derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. A Bíblia fala assim: ó, quando o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi, a unção, o Espírito de Deus passou a ser com Davi. Demorou ainda muitos anos para Davi ser rei de Israel. Davi ainda foi, meu irmão, perseguido severamente por Saul. Davi teve que ficar escondido numa caverna, que é chamada Caverna de Adulão, que é uma história lindíssima, junto com pessoas que eram completamente rejeitadas, escoradas da sociedade, estavam completamente à margem da sociedade. Davi escapou de ser assassinado várias vezes antes de finalmente se tornar o rei de Israel. Eu te pergunto, o poder de Deus impediu
Davi de passar pelos processos? Não. Poderia citar tantos exemplos aqui, mas eu quero rapidamente já fechar com o exemplo de Jesus. Quando Jesus ele inicia o ministério dele, o ministério público de Jesus é iniciado quando ele recebe ali o batismo no Rio Jordão. Aí se abre os céus, uma voz é ouvida: este é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Ele fala que uma pomba desce, o Espírito Santo em forma de pomba, simbolizando ali uma descida sobrenatural sobre Jesus. As pessoas estão vendo algo sobrenatural acontecer. Imagina você estar num lugar e uma voz literalmente do céu bradar, dizendo assim: esse é o meu filho amado, em mim, em quem me comprazo, perdão. E aí, de repente, meu irmão, ali agora, nossa, agora vão começar os milagres, agora vai começar a ressuscitar morto, agora vai começar a multiplicar pão, agora vai começar isso, agora vai começar aquilo. Logo que terminou o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, lugar de escassez, ficou sem comer 40 dias, para ser tentado por Satanás. Então, note que o poder de Deus, a validação de Deus, a aprovação de Deus, não impediu Jesus de passar pelos processos. E tem um versículo bastante interessante, eu quero ler com vocês lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Tem versículo que a gente tem que abrir e ler, sabe? Que é tão diferente assim que você pensa, rapaz, tá escrito isso mesmo. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, e filho aqui dá com F maiúsculo, título de filho, está falando de Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então note que Jesus passou por processos de sofrimento e esses processos aperfeiçoaram Jesus homem. E esses processos tornaram Jesus ali a pessoa que ele deveria ser aqui na terra. Ajudou ele a cumprir o ministério, formou o caráter dele, ajudou e deu estrutura ele para lidar com todas as situações que ele lidou. Note que Jesus é Deus, mas a Bíblia fala que, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes esvaziou-se, tornou, assumiu a forma humana. É como se Jesus tivesse aberto mão dos seus poderes divinos. Entende? Então Jesus não ficou assim: olha, o pessoal está com fome aqui, mas eu estou alimentado, porque na verdade eu tenho um super poder aqui que eu não sinto fome nenhuma. Não. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu sede. Jesus chorou, ele se compadeceu. Jesus ele cansou. Jesus tem momentos onde ele tira férias do ministério. Ele viaja para outros lugares para poder ficar distante da multidão, para poder descansar um pouco. Jesus, ele se irrita, ele se ira. Quando ele entra no templo, ele sai virando barraca, sai destruindo, sai dizendo: olha, transformar a casa do meu pai em mercado. Essa casa é uma casa de oração. Todos os sentimentos humanos que estão ali em Jesus, ele não está utilizando os seus superpoderes divinos. Tiago, mas Jesus operou milagres. E aí, como é que você explica? Jesus operou milagres por meio do Espírito Santo, como um homem cheio do Espírito Santo. É por isso que Jesus fala assim: ó, aquele que crê em mim fará obras ainda maiores. Não quer dizer que você vai ter mais poder que Jesus, não é isso. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o mesmo Espírito que está em mim, ele vai estar em vocês. Isso aqui você está vendo, você vai ser capacitado a fazer coisas ainda maiores. Então, tudo o que Jesus viveu, ele foi aperfeiçoado através de quê? Do sofrimento. E quando nós pulamos esses processos, isso é essa é uma grande cilada para nós. Interessante que o versículo fala assim: quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Essa expressão aqui no original, ela significa alguém que se move por ansiedade, por ganância, por impaciência. A gente vê no Brasil quantas pessoas, né, têm perdido finanças, têm perdido relacionamento, têm perdido família, têm perdido a paz, têm perdido até a vida, por conta de alguns investimentos muito loucos, para dizer o mínimo. Onde a pessoa tem uma promessa ali de enriquecimento rápido e quando ela vai perceber, ela tomou o maior golpe da vida. Ela apostou tudo que ela ganhou ali em um determinado tipo de investimento, de aposta, e aí de repente ela se vê sem nada. Por quê? Porque ela acreditou que existia uma forma muito depressa de enriquecer, ela se seduziu com aquilo, ela evitou os processos da vida. Meu Deus, isso aqui não é só sobre finanças,
Isso aqui é sobre muitas coisas que Deus tem para nós. Mas a promessa tão sonhada, tão fadada a promessa, que muitas pessoas falam, não, eu vou viver a promessa, eu tenho uma promessa, porque as promessas de Deus. Muitas promessas nós só vamos acessar quando estivermos preparados para ela. Porque se nós não estivermos preparados para uma promessa e ela se cumprir, ela acontecer conosco, ela vai nos estragar. Nós vamos estragar a promessa também. Entende? Tiago, então o que é que me prepara para a promessa? Os processos. Então toda vez que tem um ímpeto, né, uma inclinação de se apressar e fugir dos processos, você vai se lembrar disso aqui, ó. O fiel será ricamente abençoado, mas o que tem pressa para enriquecer é como se essa pressa te levasse para um lugar de infidelidade. O contraponto do fiel é aquele que tem uma pressa desmedida. O contraponto do fiel é aquele que não respeita processos. O contraponto do fiel é aquele que troca caminhos por atalhos. Jesus não é o atalho. Jesus não é um macete. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu te convido a refletir, a abraçar essa palavra, a deixar o Espírito Santo soprar no seu coração. Algo que vai ser transformador. Não vai terminar nesse devocional. A gente vai encerrar agora, vai orar agora para terminar o devocional. Essa palavra vai continuar falando com você e vai gerar frutos poderosos sobre a sua vida. Você crê nisso? Então quero te convidar a orar para a gente fechar esse devocional. E antes de orar, te convido a deixar um like nessa transmissão, a se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, e a estar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu mando todos os dias o link dos devocionais e as anotações do nosso devocional, diariamente, gratuitamente, mas só para quem está lá no grupo. Eu nunca fiz, não é questão de muitos ou alguns, eu nunca fiz nenhum devocional aqui que eu consegui falar mais do que o que estava anotado. Estou aqui olhando para as anotações aqui, ó. Isso é tanta coisa boa que eu deixei de falar por conta do tempo, né? Mas Deus é bom, Ele tem ministrado muito para nós. Então essas anotações que às vezes não consigo falar aqui na transmissão, elas são passadas lá no grupo de WhatsApp por PDF diariamente. E para você entrar nesse grupo, basta clicar no link que está fixado nos comentários ou no topo do chat. Tem ali o link do grupo do WhatsApp e tem um link da nossa comunidade do discipulado, que é uma plataforma de estudo da palavra de Deus, e é lá que a gente aprofunda de fato o estudo da palavra. Tem sido uma bênção para muitas pessoas que já estão lá. E se você quiser acessar, clica também, faz esse investimento para a sua vida espiritual. Vai ser uma bênção ter você conosco também. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção. Eu oro para que essa palavra encontre corações sensíveis, corações humildes para ouvir, encontre uma terra fértil, para que essa semente seja germinada, cultivada e frutificada em nossas vidas. Meu Deus, nos ajuda diante de tantos processos que muitas vezes são intimidadores, sim, mas nós confiamos no Senhor. O mesmo pastor que está conosco nos vales, nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, também está conosco nos vales da sombra da morte. Nós confiamos na Tua presença, confiamos na Tua condução, confiamos na Tua proteção. Nos ajuda, meu Deus, naquilo que nós temos passado, cada um em sua particularidade. O Senhor conhece cada história e o mundo ainda não conheceu uma história que o Senhor não consegue mudar. Eu te peço, vem intervindo as nossas vidas nesse momento, demonstrando seu grande poder, seu grande amor, sua graça sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, tamo junto sempre. Antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte que mais falou ao teu coração. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Amanhã, devocional tá imperdível. Só quem estiver aqui vai saber do que se trata. Tamo junto. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.